Tá dando para ver direitinho? Só alguém pode confirmar, Mari? Tá dando para ver. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Né, estamos aqui hoje nesse evento importante da For All Tests e a gente vai trazer um tema que faz parte, né, do nosso dia a dia, meu e da Mari, e que faz diferença nos nossos projetos. Então, a gente vai falar sobre técnicas de testes nos dia a dia, no dia a dia. A gente vai falar sobre partição de equivalência e valor limite. Então, você aí que não conhece ainda essas técnicas, eu tenho certeza que vão ser minutos valiosos que vão fazer realmente diferença. E você que já conhece essa técnica, essas técnicas recomendo que você também fique, porque a gente não vai apenas falar, né, a parte teórica e mostrar um exemplo prático, a gente também vai apontar como fazer melhor, né, aplicar melhor essas técnicas. Então, tem uma parte um pouquinho avançada que a gente também queria abordar com vocês, beleza? Então, todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, né, entre eu, Thay e a Mari. Nós somos criadoras de conteúdo sobre qualidade de software. Vocês podem encontrar meu conteúdo no @ que é a Tainara Reis. Eu atuo também como consultora de qualidade na ThoughtWorks e sou formada em engenharia de software. Tenho também MBA em gestão da qualidade. Eu vou passar a palavra agora para a Mari se apresentar. E aí, você que é QA, você que não é QA, mas quer ser, você que não é QA, mas vai ser, esse papo que vocês já conhecem. Bom, eu sou a Mari, né? Eu sou criadora do conteúdo lá da Mari do QA. Eu também sou formada em MBA na gestão de qualidade de software, inclusive foi por causa disso que eu e a Tainara nos conhecemos. Foi muito engraçado e esse fato da gente fazer o mesmo MBA, foi muito legal. E eu sou da área de tecnologia desde 2011 e estou muito feliz e grata de estar aqui. Eu não sei se vocês estão vendo a apresentação, acho que não. Acho que está só eu na tela. Vocês podem responder aí no chat se a apresentação está aparecendo. Agora sim. E então é isso, estou na área de tecnologia desde 2011 e agora a gente vai trazer para vocês alguns questionamentos quando a gente tem que fazer algum tipo de teste, né? E esses questionamentos às vezes ficam na nossa cabeça, algumas perguntas para provocar vocês mesmos a pensarem em como fazer ao testar algumas entradas, por exemplo, de campos numéricos ou data, ou qualquer outro tipo de entrada. Você já se sentiu dificuldade em argumentar esse tipo de teste, né? Esses tipos de entrada? Se você se identifica com isso, é muito importante você ficar aqui com a gente para você ver o que a gente vai trazer para vocês de novidade. E também, ou talvez você já se perguntou também, talvez uma outra pergunta, se você já se sentiu perdido diante de tantas possibilidades de casos de teste, né? Seria quando você vê aquela demanda e pensa assim, meu Deus, por onde eu vou começar? Tem muitos casos de testes aqui. E também, se você já olhou os casos de teste que você montou, olhou aquilo que você construiu e não sabe ver o que você pode extrair daquilo para encontrar um bug, por exemplo, encontrar o maior número de falhas que você pode encontrar nesses testes. Então, caso você tenha esses questionamentos, é muito importante você já começar a pensar desde agora em como resolver isso. A gente vai trazer isso, né, para você, né, Thay? Isso mesmo, Mari. Outra dúvida, assim, outra reflexão que a gente quer provocar em vocês. Se vocês já se pegaram, né, se perguntando, assim, como determinar se você já testou o cenário suficiente. Então, lembra, a gente está aqui pensando em campos de entrada, né? Se eu tiver que testar um campo que aceita de números de 0 até 100, eu vou testar todos esses 100 casos manualmente, ou mesmo que seja de forma automática, né? Não faz sentido a gente ter esse esforço tão grande para testar tantos cenários possíveis. Eu falo por mim, porque quando
eu comecei a minha carreira, eu não conhecia essas técnicas, né? E mesmo lendo os sílabos, eu li, mas não fazia muito sentido na prática, assim, e eu tinha dificuldade, de fato, em determinar esse cenário. Sabendo a teoria, eu não tinha muita noção da prática. Então, por isso que a gente quer trazer isso hoje para vocês, né? Porque, segundo os princípios de teste de software, não é possível testar tudo. Testes exaustivos, eles são impossíveis. Eles não apenas são impossíveis, como eles também não são recomendáveis, né? Quanto mais testes você tem, seja manualmente ou testes automatizados, mais tempo você vai ter que se dedicar para manter esses testes atualizados, mais testes vão poder estar quebrando por você ter esse excesso de testes. Então, uma das tarefas, né, uma das responsabilidades do QA é fazer essa seleção de cenários que vão ser testados, porque teste exaustivo é impossível e não dá para testar tudo. Então, por isso que a gente trouxe essas duas técnicas, que elas se complementam e vão trazer uma orientação sobre quais testes fazer, né? Quais cenários de teste priorizar quando você testa campos de entrada, como, por exemplo, campos numéricos. Então, a partição de equivalência, o que ela é? Ela é uma técnica de teste caixa preta, em que as entradas são agrupadas em diferentes categorias ou partições, a gente também chama de partições, e são agrupadas de acordo com os seus comportamentos. Então, assim, falando teoricamente, talvez não vai ficar tão claro, vamos aguardar um pouco para a parte prática daqui a pouco. Entradas que provocam o mesmo comportamento, elas são consideradas equivalentes e colocadas na mesma categoria. Então, se eu tenho números de 0 até 100, e do 0 a 5, esses números se comportam da mesma maneira, eu vou colocar o 0 até o 5 numa mesma categoria, e vão ser uma partição. Os casos de testes, eles devem ser construídos a partir dessas partições que vão ser criadas e, de acordo com as especificações, cada representante de uma partição tem que apresentar um resultado diferente. Então, não basta você separar em partições. Essas partições, elas devem ser interpretadas pelo seu sistema de maneira diferente, uma partição com relação à outra. E aí temos a análise do valor limite, que é uma segunda técnica que complementa a partição de equivalência. Dificilmente você vai aplicar uma sem a outra, né? É mais efetivo usar as duas combinadas. Consiste em gerar casos de teste focado nos limites, então seriam os valores mínimos e máximos dessas partições que vão ser criadas. Os casos de testes que exploram condições limites têm uma maior probabilidade de encontrar erros. Então, aqui a gente tem um ponto muito chave nesses conceitos, né? Então, não é apenas selecionar quais valores vão ser testados, mas eles, além disso, eles vão ter uma maior probabilidade de encontrar quais defeitos existem no meu sistema. Então, percebam a importância, o valor que agrega você utilizar essas técnicas, você, QA, aprender essas técnicas e levar para o seu time, né? Tentar influenciar para que todos conheçam e apliquem essas técnicas. É muito importante a gente saber como identificar, né, essas partições de equivalência e então selecionar os valores limites que fazem parte dela. Lembrando que o Júlio até coincidentemente fez uma live na sexta, se não me engano, falando sobre isso, sobre partição de equivalência. A gente não combinou nada, foi por acaso mesmo. E é importante ressaltar, né, que a partição de equivalência ela é baseada na regra de negócio. Então, a gente aplica essas técnicas identificando as partições de equivalência através da regra de negócio e a gente seleciona os valores limites para poder abranger a nossa probabilidade de encontrar erros. Então, isso é muito importante para aplicar as técnicas em conjunto, né? Nós vamos ver um exemplo prático, por exemplo, a gente tem uma pizzaria, Pizza Bug, a gente trouxe um exemplo aqui bem simples, mas é para afirmar o conhecimento mesmo na cabeça de vocês que não conhecem e para trazer também uma nova visão para quem já conhece essas técnicas juntas ou separadas. Mas, enfim, lá na Pizza Bug, né, só podem ser inseridos 10 pizzas por pedido. Então, vamos entender que essa é uma regra de negócio. Só podem ser inseridas até 10 pizzas por pedido. Então, como que a gente vai identificar essas classes, essas partições, né? Ou também você pode
usar a palavra categoria, talvez fique melhor para entendimento, como a gente vai classificar essas categorias, identificar essas categorias de testes. Bom, eu sei que pedidos menor que 1 é um pedido inválido, é a minha primeira classe ali de acordo com a regra de negócio. Eu posso inserir de 1 até 10 pizzas, então esse é o meu pedido válido, e a partir de 10, que é o 11, esse é o meu pedido inválido. Se eu fosse trabalhar aqui sem usar a análise do valor limite, por exemplo, eu poderia escolher qualquer número inferior a 1, que no caso seria o 0, qualquer número entre 1 e 10, qualquer número de 11 em diante. E aí, se a gente não tiver algo complementar ali, imagina você de 11 em diante, você vai ficar fazendo testes infinitamente, né? Porque você vai até lá querer comprar 100 pizzas, vai estar testando de 1 a 100, de 0 a 100, aliás, sem necessidade. E aí, a gente, então, partindo dessa ideia que a gente selecionou essas 3 classes para testar a regra de negócio, a gente, então, seleciona os valores limites para poder para o teste ser mais assertivo, né? Nesse caso, eu testaria 0, 1 e 2, que são os limites ali entre a primeira e a segunda classe, e 9, 10 e 11, que seriam os limites ali entre a segunda e a terceira classe. Então, com isso, eu posso encontrar bugs, isso aqui eu posso dizer por experiência própria, né, que já aconteceu de não usar o maior igual, usar só o maior na hora de fazer o código, e isso tudo deixa esses errozinhos que são limites visíveis, e eles são extremamente importantes para o cliente, né, para o usuário, vai fazer toda a diferença. Às vezes, para a gente, pode ser uma coisa simples, mas quem usa, quem sabe, né, a dificuldade que ele pode encontrar, né? E até mesmo adotando essas técnicas que visam facilitar a nossa vida como testadores, existem alguns erros que a gente pode cometer aplicando essas técnicas, né, Thay? Então, acho que é importante a gente trazer também essa visão dos erros comuns ao adotar essas técnicas. Sim, por mais que sejam técnicas simples, assim, de entender e até de aplicar, tem alguns probleminhas, algumas coisas que a gente precisa ficar atento. Então, primeiro, né, não deve ser possível que o elemento se enquadre ora numa partição A, ora na partição B. Então, naquele exemplo que a Mari trouxe, pedidos de 1 até 10 são válidos. Então, se uma hora, vamos supor, no meu sistema, o número 5 for um número válido, outra hora for inválido, então não é possível dizer que faz parte daquela determinada partição. Então, é muito importante você, sempre que você lê uma regra de negócio, você tentar identificar se aqueles elementos, eles realmente têm comportamentos que são comuns entre eles. Um segundo ponto é, se uma partição não possui membros, ela não existe, né? Então, não existe uma partição vazia, não é permitido. Outro ponto é que não deve ser usado apenas para testes manuais. Então, quando eu aprendi essa técnica lá atrás, eu tive essa impressão, né? E hoje, assim, eu sei que ela deve ser utilizada em qualquer nível de teste, até no teste unitário que você vai fazer. É importante você considerar uma maneira de definir os cenários que vão ser testados, né? No caso aqui de valores. Outro ponto é que todo time deve utilizar essas técnicas, não apenas QAs e testers. É muito comum que os QAs tenham esse conhecimento, né, até por tirar certificação, ou por fazer cursos que ensinam essas técnicas, mas é aí que entra a nossa parte de evangelização, de advogar pela qualidade. A gente tentar introduzir no nosso time essas reflexões, né? Como selecionar os melhores cenários de teste, como fazer priorização, influenciar o time a ter uma pirâmide de testes, e dentre dessas várias influências que nós tentamos provocar nos nossos times, existe essa influência de adotar técnicas como partição de equivalência e análise do valor limite.
Outro ponto a gente precisa ter esse cuidado ao identificar as partições para não identificar incorretamente, né? Desse exemplo do número 5, que pode ser intermitente, vamos supor, né? Então, ter esse cuidado, porque senão o seu teste vai estar verificando algo incorreto, né? Partições com valores que estão ali mal posicionados dentro delas. Então, uma dica verifique as suas partições, né? É importante a gente entender que essa correta identificação das partições, elas vão influenciar diretamente no resultado da cobertura do nosso teste. E como a Mari falou, as nossas partições, elas são identificadas a partir das nossas regras de negócio. Então, deem muita atenção para essas regras. Se elas não estiverem claras, senta com o PO ou analista de negócio do teu projeto para esclarecer, ou se precisar, vai até o cliente, mas sempre tente identificar bem corretamente essas regras, né? E aí tente encontrar essas entradas que são válidas e inválidas para você usar, de fato, essas técnicas efetivamente. Exatamente, Thay. E o importante depois que a gente viu tudo isso, todas essas formas, né, de poder aplicar o caso, entender a regra de negócio e também erros que a gente deve evitar, né, ao adotar essa técnica, como que eu posso garantir a cobertura de um teste através dessas técnicas aplicadas, né? Beleza, eu vou aplicar isso aqui, mas o que vai me garantir que está tudo ok? A gente tem, então, uma métrica para o particionamento, né, que a gente mede a cobertura do teste a partir do número que a gente testou e do número que a gente identificou, né? Então, no caso ali, a gente tinha 3 partições. Se a gente testar só 2 daquelas partições, a nossa cobertura não vai ser total. A gente vai cobrir 67% do que a gente identificou de teste. Mas se eu testasse as 3, eu, então, iria garantir a cobertura de 100% daquela regra de negócio que foi trazida até a mim por uma determinada demanda. Então, a gente tem que ficar atento também a essas métricas, porque não adianta a gente identificar as partições, selecionar os valores de limite, se a gente não vai testar esses casos todos. Porque, como a Thay falou lá no início, é muito importante, não tem como a gente testar tudo. Teste exaustivo realmente não é o ideal, mas a partir do momento que a gente já está filtrando essas possibilidades de teste, é interessante que a gente, então, teste todos esses casos identificados para a gente garantir a cobertura. Caso não dê por algum motivo qualquer, às vezes pode ser uma tarefa dependendo da outra, isso acontece, né? Então, a gente tem como medir isso através dessa métrica do particionamento, que é muito interessante para que a gente leve para nosso gestor ou leve para o nosso time, para ter visibilidade do que estamos testando, né? Vamos trazer também aqui dicas e boas práticas quando a gente utiliza essa técnica, essas técnicas em conjuntos, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, comece do começo. Quando você vê uma demanda assim, você não sabe nem de onde surgiu aquilo, isso acontece às vezes quando a gente está numa planning, né? Para quem está no ágil ou no cascágio, que tem a planning, você olha a demanda e pensa, meu Deus, por onde eu vou começar? E foi interessante que na live do Júlio, na sexta-feira, eu acho que na sexta, ele fez exatamente isso. Ele pegou um papel e foi ali desenhando, entendendo o que a regra de negócios pedia, para então identificar os seus casos de teste, né? Identificar as suas partições. Então, essa é uma dica que eu dou. Eu sou a louca da papelaria, eu sou muito adepta a cadernos, essas coisas, mas claro que tem como você fazer isso pelo computador. Você pode usar um mapa, alguma coisa, para você ir destrinchando a regra, né? É muito isso que eu faço no meu dia a dia. Eu vou destrinchando a regra até entender isso. E você pode registrar essas questões, esses casos, aliás, numa ferramenta. Existem algumas ferramentas gratuitas que fazem isso, mas eu, por exemplo, hoje uso o Zephyr, que é um plugin do Gira,
onde ele permite que a gente cadastre, que a gente faça um plano de teste. Dentro desse plano de teste, a gente tenha lá a demanda de teste que eu posso cadastrar passo a passo, step by step, e depois eu posso executá-los manualmente, dizendo se falhou, se passou. Se falhou, eu consigo incluir o bug direto pelo Gira. É muito interessante. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem me procurar no Instagram. E uma coisa muito legal também de boa prática é possibilitar o reuso dessas casos de testes, né? Porque amanhã ou depois eu pego uma demanda que não é de pizzaria, sei lá, é de uma loja de roupas que só pode inserir até 15 peças. Aí eu já posso reutilizar esse trabalho que eu já fiz de fazer esse mapeamento, de desenhar, eu vou reutilizar esse caso de teste numa outra demanda. Então, dessa forma, aí você consegue aumentar sua produtividade e ainda assim contribuir para que o produto seja liberado com qualidade. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que você analise o seu contexto, veja o que pode aplicar esse cenário, se faz sentido para vocês, e se fizer, foi o que o Júlio disse, também não foi combinado, aplique desde já. Assim, amanhã você chega e pensa, olha, qual demanda aqui que eu posso fazer esse teste usando a partição de equivalência e o valor limite juntos, ou usando separado, né? Então, analise o seu contexto e aplique. E eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente se deu certo, se não deu certo, vai ser muito legal para a gente, né, Thay? Sim, é isso aí, Mari. Acho que essas boas práticas também são muito importantes, e ter aquele cuidado, né, com os erros que a gente falou. E agora a gente queria agradecer por essa oportunidade e responder perguntas, né, se houverem perguntas no chat. E mais uma vez, né, se quiserem acessar as nossas redes, tem o @ que é a Tainara Reis no Insta, e a mari.doqa lá no Insta também. Isso aí, galera. Tem pergunta aí